Se você fosse um planeta, você estaria no escuro. A falta de luz é a coisa mais presente no universo, mas talvez você esteja orbitando uma estrela. E isso por si só criaria um tanto de perguntas na sua mente. Por que você está girando em torno de algo? O que está te impulsionando? Se na verdade a estrela está orbitando você? Afinal de contas, você é um planeta. Seria um pouco difícil você saber o que é a gravidade. E já que eu tô falando de gravidade, seria bem estranho quando as coisas começassem a ser atraídas até você. Você não faz nada e cai uma rocha no seu corpo. Você seria sequer capaz de sentir que uma rocha caiu em você? Você é um planeta, então sua superfície seria rochosa, ou talvez ela fosse gasosa. Mas o principal é que você não tem terminações nervosas. Você não pode nem sentir que um lado seu é absurdamente mais quente do que o outro. Ah, se você estiver orbitando uma estrela, é claro. Será que você se sentiria constantemente tonto por estar girando no seu próprio eixo? Ou você podia estar se sentindo perdido por não saber o que é em cima e o que é embaixo? Você não sabe nem qual é a aparência da sua superfície. Não é como se existisse um espelho do tamanho de um planeta. E mesmo se existisse, imagina que azar se ele simplesmente passa do lado que você não está virado. Eu nem sei se você tem olhos para poder olhar seu reflexo. Anteriormente eu concluí que você não tem pele ou terminações nervosas. Mas se você fosse um planeta, você viveria apenas porque é uma situação inexplicável gerada pela minha mente. Eu posso fazer o que eu quiser, posso até imaginar o planeta com um rostinho nele. Mas se eu começo a pensar em como isso funcionaria na prática, perde o sentido e o rostinho some. Porque se eu coloco um rosto, eu assumo que ele tem uma série de processos fisiológicos. O rosto teria uma boca, que teria que ser vascularizada, e o sangue teria que ser bombeado por um coração, que é controlado por impulsos nervosos gerados pelo cérebro. Tudo isso teria que ser nutrido por um sistema gastrointestinal e uma enorme quantidade de alimento. E eu nem sei se a própria gravidade do planeta afetaria a corrente sanguínea de alguma forma. Caso você saiba, escreve aí embaixo. Mas se o planeta simplesmente existisse porque sim, ele jamais sentiria fome, ele jamais sentiria nada. É tipo uma árvore que não deixa de ser um ser vivo, mas passa a vida toda parada. Mas mesmo se ele fosse consciente, ficar parado não seria um problema. Já que desde o dia que ele concebeu a própria existência, ele vive aquela realidade. Não existe um comparativo com relação a alguém igual a um ser humano, que é repleto de necessidades. Se o planeta estivesse vivo, provavelmente ele só iria aceitar isso e viver a vida dele, apenas esperando, enquanto ele olha para o nada. Se ele conseguisse ver outros planetas, ele poderia até imaginar se eles também são conscientes, mas que eles simplesmente não conseguem se comunicar. Isso é outra coisa legal de se pensar. Se os planetas tivessem que se comunicar de uma forma não verbal, eles provavelmente usariam toda a sua superfície para poder se expressar. Que surreal seria se os processos químicos dos gases atmosféricos representassem diversas coisas diferentes, como se fosse uma linguagem própria, ou um planeta que possui flora e utilizasse as próprias árvores para dizer algo. Naturalmente seria uma conversa bem devagar, mas é um conceito interessante. Um homem vê a lua e se transforma em um lobo. Um lobo vê um homem e se transforma na lua. Eu queria ter inventado isso, mas eu vi em algum lugar que eu não consigo me lembrar. Mas eu só queria pensar sobre como seria a transformação. Só que o vídeo não é sobre a lua e você não é um lobo. Então, um homem se transforma em um planeta. No caso, a Terra. Primeiro, seu interior ficaria extremamente mais quente e mais denso. Provavelmente a gravidade te jogaria no chão. Sua pele ficaria extremamente rochosa, implodiria a água de quase todos os seus poros. O topo da sua cabeça e seus pés ficam frios. Eu sei que isso não faz sentido devido à posição atual do Sol e você ainda é uma pessoa que está no meio da transformação, então não tem como ele te iluminar no meio e deixar as suas extremidades mais frias. Mas eu estou inventando tudo isso. Então você cresce, até você se tornar exatamente do tamanho da Terra atual. Você agora sente seu interior se movendo e a estranha sensação que os polos magnéticos geram em você. Só que agora existem duas terras iguais, uma grudada na outra. Uma delas é você, e outra é a Terra padrão. Eu não sei exatamente como a gravidade das duas se comportariam nessa situação, já que elas possuem exatamente a mesma gravidade. Então eu acho melhor eu parar por aqui. Mas antes, assim como é melhor evitar que um lobisomem te morda, evita ser mordido por um planeta. Não deve ser legal se transformar em um.